Amor é cego, mas ganância te dá uma visão de águia. Você consegue enxergar cada centavo, cada oportunidade, cada degrau da escada social. E é exatamente isso que acontece quando um cara deixa o dinheiro subir a cabeça. Deixa eu te contar sobre um homem que achava que era o rei de Nova York. Ele tinha os bilhões, os arranha-céus, a amante supermodelo. A única coisa no caminho dele era a esposa quietinha e sem graça. Uma mulher que ele conheceu numa livraria empoeirada e planejava descartar como roupa de estação passada. Ele achava que estava se divorciando de uma ninguém sem um tostão. O que ele não sabia é que, ao assinar aqueles papéis, ele não estava apenas perdendo uma esposa. Ele estava declarando guerra contra a família real mais poderosa da Europa. Fica comigo até o final porque essa história vai te deixar de queixo caído. O som de uma caneta de luxo arranhando papel fino ecoou pelo silêncio da cobertura no prédio mais caro de Nova York. Era um som que Catherine tinha temido, mas esperado, por meses. Ela estava sentada na beirada do sofá cor de creme, as mãos dobradas no colo. Usava um simples cardigan azul marinho e jeans, um contraste gritante com toda a opulência ao redor. Do outro lado da mesa de mármore estava o marido dela, Daniel Wright. Daniel era o cartaz ambulante do excesso americano. Aos 42 anos, ele era o CEO da Wright Capital, um homem que movia mercados com um tweet e destruía empresas por esporte. Era bonito de um jeito predatório, com um maxilar afiado, terno sob medida e olhos que sempre pareciam estar calculando o valor de quem quer que estivesse olhando. Naquele dia, olhando para a da esposa de 5 anos, ele claramente calculou o valor dela como zero. É generoso, Kate, Daniel disse, deslizando o documento na direção dela. Ele nem olhou nos olhos dela. Estava ocupado checando o próprio reflexo na janela do chão ao teto, que dava vista para o Central Park. 2 milhões de dólares, o apartamento em Jersey. Você fica com o Honda, é mais do que você tinha quando eu te encontrei. Me encontrou? Catherine repetiu suavemente. A voz dela era calma, quase melódica, não mostrando nada da devastação que deveria estar ali. Você faz parecer que eu era um cachorro de rua, Daniel. Bom, olha os fatos. Daniel zombou, se virando. Ele tomou um gole do uísque caríssimo. Você trabalhava numa livraria empoeirada de livros antigos no Village, quando a gente se conheceu. Você tinha dívida de faculdade. Usava casacos de brechó. Eu te dei essa vida. Mas a gente evoluiu em direções diferentes. Evoluiu? Catherine disse. É assim que você chama dormir com sua assessora de imprensa? O rosto de Daniel endureceu. O ar na sala mudou. As portas do elevador no fundo da cobertura soaram suavemente. Jéssica não é apenas uma assessora de imprensa, Daniel disparou. Ela é uma parceira. Ela entende meu mundo. Ela se encaixa nas galas do Met. Ela sabe como conversar com a diretoria. Você, Kate, você é doce, mas você é invisível. Nos jantares, você fala sobre jardinagem e livros. Você me envergonha com sua falta de ambição. As portas do elevador deslizaram abertas, e o clique-claque de saltos caros anunciou a chegada da própria ambição, da qual Daniel estava falando. Jessica Hart entrou como se já fosse dona da escritura. Ela era deslumbrante, inegavelmente, loira, escultural, usando um vestido vermelho de grife que custava mais que todo o guarda-roupa de Catherine antes do casamento. Ela jogou a bolsa de marca na poltrona, onde Catherine costumava sentar para ler. Acabou, amor? Jessica perguntou, a voz pingando uma doçura artificial que não alcançava os olhos azuis frios dela. Ela nem olhou para Catherine. Quase, Daniel disse. A postura dele relaxando instantaneamente ao olhar para ela. Kate está apenas revisando o acordo. Jessica riu, um som leve e desdenhoso. Ela caminhou até ele e colocou os braços ao redor do pescoço de Daniel, se inclinando para sussurrar alto o suficiente para Catherine ouvir. Não seja difícil, querida. 2 milhões é muito para uma vendedora de loja. Pensa em todas as lãs de tricô que você pode comprar. Catherine se levantou devagar. Ela não gritou, não chorou. Simplesmente alisou as rugas do jeans. Eu não quero os 2 milhões. Catherine disse baixinho. Daniel se afastou de Jessica, estreitando os olhos. Como é? Se você acha que vai brigar por isso e conseguir metade, você é delirante. O acordo pré-nupcial é blindado. Meus advogados são do melhor escritório de Nova York, Kate. Eles vão te enterrar em custos legais antes de você sequer pisar num tribunal. Eu não quero seu dinheiro, Daniel. Catherine esclareceu, o olhar dela passando por Jessica e voltando para o marido. E não quero o apartamento de Jersey ou o Honda. Então o que você quer? Daniel perguntou confuso. Pensão?
Ações? Eu quero um rompimento limpo, Catherine disse. Ela alcançou dentro da bolsa e tirou uma caneta. Não era uma caneta de grife chique, mas uma caneta tinteiro pesada e simples com um brasão gravado na tampa, pequeno demais para Daniel notar. Eu vou assinar os papéis do divórcio agora mesmo sem contestar. Eu saio com o que eu vim. Meus livros, minhas roupas e meu nome. Seu nome? Jessica deu uma risadinha. Você quer dizer Miller? Uau! Segura firme nesse legado, querida. Catherine a ignorou. Ela se inclinou e assinou os papéis com uma mão fluida e praticada. Catherine Wright, ela disse. Mas Catherine acrescentou se endireitando. Eu tenho uma condição. Daniel ergueu uma sobrancelha, checando a assinatura para ter certeza de que era válida. Fala! O baile de caridade na semana que vem no Hotel Pierre, Catherine disse. A gala humanitária global. Você é o palestrante principal. Você insistiu que eu fosse com você meses atrás para manter as aparências. Eu quero comparecer a uma última aparição pública como Sra. Wright antes do anúncio sair na segunda-feira. Para salvar as aparências. Daniel riu, alívio lavando sobre ele. Ele tinha esperado uma briga pela casa dos Hamptons. É isso? Você quer uma última noite de brincar de se vestir bem? Tá bom. A Jess não ia estar pronta para estrear até o mês que vem mesmo. Perfeito, Catherine disse. Ela pegou a bolsa. Vou ter minhas coisas mudadas até hoje à noite. Para onde você vai? Daniel perguntou, um lampejo momentâneo de pena cruzando o rosto dele. Pro albergue? Catherine caminhou até o elevador. Ela apertou o botão e se virou, oferecendo a eles um sorriso que era assustadoramente sereno. Ah, não se preocupa comigo, Daniel, ela disse. Eu estou indo para casa. Quando as portas fecharam, Daniel se virou para Jessica e sorriu. Isso foi mais fácil do que eu pensei. Eu te disse que ela não tinha espinha dorsal. Jessica o beijou, borrando batom vermelho na gola dele. Ela sabe o lugar dela, amor. Algumas pessoas nasceram para governar, e algumas nasceram para servir. Ela é só ruído de fundo. Eles brindaram com champanhe, celebrando a vitória deles. Eles não faziam ideia de que o ruído de fundo estava prestes a fazer toda a sinfonia desabar na cabeça deles. A transição da cobertura para a rua foi brusca, mas para Catherine foi libertadora. Ela chamou um táxi amarelo, não um carro preto. Para onde, senhora? O motorista perguntou. Hotel Carlyle. Catherine respondeu. O motorista ergueu uma sobrancelha pelo retrovisor. Ela não parecia a típica hóspede do Carlyle, mas ele seguiu em frente. Quando chegaram ao lendário hotel do Upper East Side, Catherine não foi ao balcão de recepção. Ela foi direto para os elevadores, inserindo um cartão-chave preto que ignorava o lobby inteiramente, levando-a à suíte real no 30º andar. As portas se abriram para um espaço que fazia a cobertura de Daniel parecer uma loja de móveis populares. Era decorado em folha de ouro e móveis antigos. De pé junto à janela, segurando um telefone via satélite seguro, estava um homem idoso, em um terno de mordomo impecável. Sua Alteza, o homem disse, curvando-se profundamente quando ela entrou. Bem-vinda de volta. Catherine soltou um longo suspiro, os ombros finalmente relaxando. Olá, Alfred. É bom estar de volta. Por favor, me diz que você tem chá. Earl Grey, do verdadeiro. Importado esta manhã do palácio. Alfred disse, servindo uma xícara fumegante de um serviço de prata. Imagino que a reunião com o Sr. Wright foi como esperado. Ele foi previsível, Catherine disse, pegando o chá. Ela caminhou até uma poltrona de veludo e sentou, cruzando as pernas com uma graça que ela tinha cuidadosamente suprimido por 5 anos. Ele me ofereceu dinheiro para ir embora. Ele acha que eu sou indigente. A arrogância do novo rico, Alfred murmurou com desdém. Se ao menos ele soubesse que a coleção de arte da sua família sozinha vale mais que toda a empresa dele. Ele vai saber em breve, Catherine disse, os olhos dela brilhando. Você arranjou tudo para o baile? Sim, madame. O grão-duque, seu pai, ficou descontente ao saber do divórcio. Mas ele está voando junto com seu irmão, o príncipe herdeiro Alexandre. Eles estarão comparecendo ao baile como convidados surpresa do embaixador francês. Catherine sorriu. Era um sorriso perverso. E o vestido? Chegou do cofre em Genebra há 1 hora. Alfred disse. Ele gesticulou para um grande manequim coberto de veludo no canto da sala. Ele puxou a cobertura. Por baixo estava um vestido que pararia o trânsito. Não era apenas um vestido, era uma declaração. Seda verde esmeralda profundo, feito sob medida pela Dior. Mas a peça central não era o tecido, era a faixa. A faixa real da casa de Bourbon Palmer,
presa com a estrela da Grande Cruz. E ao lado dela, descansando em um travesseiro de veludo, estava a tiara. A tiara de diamantes flor-de-lis, que não tinha sido vista em público desde que a avó dela a usou na coroação da rainha Elizabeth II. Perfeito, Catherine sussurrou. Posso perguntar, madame? Alfred disse gentilmente. Por que você ficou com ele tanto tempo? Você poderia ter terminado essa farsa anos atrás, quando ele começou a mostrar suas verdadeiras cores. Catherine olhou pela janela para o horizonte de Manhattan. Porque eu queria ter certeza, Alfred. Eu queria ver se um homem podia me amar. Catherine Miller, a garota com os livros. Não a princesa Catalina, a herdeira de um trono e um império bancário. Eu queria acreditar no conto de fadas de uma vida normal. Ela tomou um gole de chá, a expressão dela endurecendo. Mas Daniel provou que para homens como ele, normal é só código para descartável. Ele se apaixonou pela fantasia de um complexo de Salvador. Ele queria uma garota pobre que ele pudesse resgatar, controlar e depois fazer upgrade quando ficasse entediado. Ele quebrou a única regra que meu pai me deu quando saí do palácio. Nunca deixe um plebeu fazer você se sentir plebeia. Ele vai se arrepender, Sua Alteza, Alfred disse. Ele não vai apenas se arrepender, Catherine disse, se levantando e passando os dedos sobre os diamantes frios da tiara. Ele vai aprender uma lição sobre hierarquia. Daniel acha que é um tubarão porque nada em um lago. Ele está prestes a descobrir o que acontece quando você nada no oceano com as baleias. Enquanto isso, na sede da Wright Capital, Daniel estava em uma reunião do Conselho de Alto Risco. A empresa estava tentando garantir um contrato massivo com a União Europeia para redes de energia renovável, um acordo que valia 40 bilhões de dólares. Isso faria da Wright Capital a empresa de energia mais poderosa do mundo. Estamos batendo em uma parede com o Comitê Regulatório em Bruxelas. O VP de Operações, um homem nervoso chamado David, disse: a licença requer uma autorização real ou aprovação do Conselho de Preservação Histórica, especificamente para a terra onde queremos construir no sul da França. Ela tem laços históricos com uma antiga família aristocrática. Eles têm poder de veto. Daniel acenou com a mão, desdenhoso. Compra eles, todo mundo tem um preço. Quem é a família? É complicado, David disse, embaralhando papéis. A terra pertence ao Duque de Palmer e Piacenza, atualmente mantida em fundo por um ramo colateral das famílias reais espanhola e luxemburguesa. O chefe do fundo é muito reservado. A gente tem tentado conseguir uma reunião, mas eles nos ignoraram. Continua pressionando, Daniel latiu. Eu não ligo se é o rei da Inglaterra. Oferece o dobro do valor de mercado. Eu quero esse acordo assinado até semana que vem. E me consegue uma reunião com o embaixador francês no baile de sábado. Eu vou encantá-lo. Jéssica, sentada no canto fazendo anotações no iPad, olhou para cima e sorriu. Você consegue encantar qualquer um, amor. Uma vez que a gente fechar esse acordo, vamos ser o casal poderoso do século. Esquece as celebridades. Vai ser os Wrights. Daniel se recostou na cadeira, se sentindo invencível. Ele tinha se livrado do peso morto da esposa chata. Estava prestes a fechar o maior acordo da vida dele. Nada pode nos parar agora, ele disse. Ele não fazia ideia de que a chefe do fundo que ele estava tentando subornar estava atualmente sentada no Hotel Carlyle, bebendo chá Earl Grey e planejando a execução pública dele. O grande salão de baile estava pingando cristais e dinheiro velho. Isso não era um tapete vermelho de Hollywood. Isso era riqueza de verdade. Senadores, magnatas do petróleo, embaixadores e moguls de tecnologia enchiam a sala. Daniel Wright saiu do seu Rolls-Royce Phantom, Jessica no braço dele. Jessica tinha caprichado. Ela usava um vestido prateado cintilante e transparente que deixava pouco para a imaginação, projetado para pegar manchetes. Enquanto as câmeras disparavam, ela posou, absorvendo tudo. Eles nos amam, Jessica sussurrou, acenando para os paparazzi. Olha para eles. Eles entraram no salão de baile e Daniel imediatamente começou a trabalhar a sala. Ele apertou as mãos com o CEO do Goldman Sachs, riu com o prefeito e manteve os olhos atentos para o embaixador francês, Henri Delacroix. Ali está ele, Daniel disse, avistando o embaixador perto do palco. Vamos fechar o acordo. Ele guiou Jéssica para frente. Mas quando se aproximaram, ele notou algo estranho. O embaixador não estava olhando para a multidão. Ele, e todos os outros na seção VIP, estavam olhando na direção das enormes portas duplas no topo da grande escadaria. Um silêncio caiu sobre a sala.
A música, um quarteto de cordas ao vivo, parou abruptamente e então transicionou para uma fanfarra real formal. O que está acontecendo? Jessica perguntou, irritada que a atenção tinha se desviado do vestido dela. É uma performance surpresa? Não sei, Daniel murmurou. O mestre de cerimônias foi ao microfone. A voz dele ecoou, mas tremia levemente com reverência. Senhoras e senhores, por favor, levantem-se. Daniel franziu a testa. Levantar para quem? O presidente não estava programado para estar ali. Por favor, recebam. O MC continuou. Sua Alteza Real, o Grão-Duque Henrique da Casa de Bourbon-Palmer. Sua Alteza Real, o Príncipe Herdeiro Alexandre. E as portas se abriram. Sua Alteza Real, a Princesa Catalina. 3 figuras pisaram na varanda com vista para o salão de baile. À esquerda, um homem alto e imponente com cabelos grisalhos e um peito cheio de medalhas militares. À direita, um homem mais jovem e bonito, em smoking com uma faixa vermelha. E no centro estava Kate. Mas não era a Kate que Daniel conhecia. Essa mulher estava 3 centímetros mais alta em saltos, que custavam uma fortuna. Ela usava o vestido esmeralda, a faixa da casa real atravessando o peito, e na cabeça dela, brilhando sob os lustres como um halo de gelo, estava a enorme tiara de diamantes. A taça de champanhe de Daniel escorregou dos dedos dele e estilhaçou no chão. Aquela é... Jessica ofegou, os olhos saltando. Aquela é sua esposa. Não, Daniel sussurrou, o cérebro dele falhando. Aquela é Kate. Ela compra as roupas dela em loja popular. Isso é uma piada. É uma pegadinha. A sala explodiu num tipo diferente de murmúrio. O som de respeito e admiração. A sala inteira, incluindo os bilionários que Daniel idolatrava, abaixou as cabeças ou fez reverência enquanto o trio começava a descer a escadaria. Enquanto Kate, princesa Catalina, descia as escadas, ela não olhava para o chão. Ela olhava direto em frente, irradiando um poder que Daniel nunca tinha visto. Ela parecia majestosa. O embaixador francês, o homem que Daniel tinha tentado subornar por semanas, correu para frente até o pé da escada. Ele não ofereceu um aperto de mão. Ele se curvou profundamente e beijou a mão de Kate. Sua Alteza, o embaixador disse, a voz dele amplificada pela acústica. Estamos honrados com sua presença. Não sabíamos que a família real nos agraciaria esta noite. Kate sorriu, um sorriso gracioso e diplomático. Obrigada, embaixador. Peço desculpas pela dissimulação. Eu tenho observado a vida em Nova York incógnita por algum tempo, mas o dever familiar chama. Daniel ficou congelado, a boca aberta. As pessoas estavam começando a olhar para ele, depois para Kate, sussurrando furiosamente. Amor, faz alguma coisa! Jéssica sibilou, em pânico. Por que ela está usando uma coroa? As pessoas estão olhando para a gente como se a gente fosse idiota. Daniel, funcionando na pura adrenalina e negação, empurrou a multidão. Ele marchou direto até o embaixador e Kate. Kate, Daniel deixou escapar, a voz dele falhando. Que diabos é isso? É algum tipo de festa à fantasia? Tira essa coisa da sua cabeça. Você parece ridícula. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O embaixador olhou para Daniel com puro horror. O grão-duque, o pai de Kate, deu um passo à frente, os olhos dele como aço. Com licença. O grão-duque trovejou. Quem é este homem que ousa falar com minha filha dessa maneira? Daniel apontou um dedo tremendo para Kate. Filha, eu sou o marido dela. Ela é Catherine Wright. Ela é uma ninguém do Village. Kate virou a cabeça lentamente para olhar para Daniel. De perto, a transformação era ainda mais aterrorizante. Os olhos dela não eram os olhos suaves e suplicantes da esposa dele. Eram os olhos de uma governante olhando para um camponês. Daniel, ela disse friamente, você parece confuso. Deixa eu te apresentar adequadamente. Ela gesticulou para o homem mais velho. Este é meu pai, Grão-Duque Henrique, e este é meu irmão, Príncipe Alexandre. Ela deu um passo mais perto de Daniel, a voz dela baixando para que só ele, Jéssica e o círculo imediato pudessem ouvir. E eu não sou Catherine Wright. Meu nome é Princesa Catalina Marie de Souza da Casa de Bourbon-Palmer. E a partir desta manhã, quando você assinou aqueles papéis, eu estou felizmente divorciada. Ela se virou para o embaixador. Henry, este é o homem representando a Wright Capital, o que está buscando as licenças para a terra na Provence. Sim, Sua Alteza, o embaixador disse nervosamente. Entendo, Kate disse. Ela olhou para Daniel, um pequeno sorriso cruel brincando nos lábios dela. Bom,
Como chefe do fundo de patrimônio que é dono daquela terra, receio que a resposta é não. Nós não fazemos negócios com pessoas que não têm integridade. Daniel sentiu o sangue drenar do rosto dele. O acordo de 40 bilhões de dólares foi embora em uma frase. Kate, espera! Daniel gaguejou, tentando alcançar o braço dela. Antes que ele pudesse tocá-la, 2 seguranças enormes internos se materializaram, bloqueando o caminho dele. Não toque em Sua Alteza Real, um deles rosnou. Jéssica, percebendo que o navio estava afundando, tentou mudar de direção. Meu Deus, Kate, eu sempre soube que tinha algo especial em você. Eu disse pro Daniel, não disse? Kate olhou para Jéssica. Olhou para o vestido prateado chamativo e barato. Então olhou para o próprio vestido de seda esmeralda. Senhorita Hart, Kate disse. Eu acredito que você tem meu marido. Pode ficar com ele. Eu tenho um reino para governar. Ela virou as costas para eles e caminhou para dentro da multidão. O mar de pessoas se abrindo para ela como o mar vermelho. Daniel ficou parado no meio do salão de baile, cercado de vidro estilhaçado e as ruínas da vida dele, enquanto os sussurros da elite de Nova York se transformavam em risadas. Se o baile foi a batida, a segunda-feira seguinte foi a fuselagem queimando. Daniel acordou, não na cobertura dele, mas em um quarto de hotel no Pierre. Ele não tinha querido ir para casa e enfrentar o silêncio do apartamento onde Kate costumava estar. Ao lado dele, Jéssica estava rolando furiosamente pelo celular, o rosto pálido. Você viu isso? Ela gritou, enfiando o iPhone na cara dele. Era o New York Post. A manchete era brutal, impressa em letras pretas e grossas. A princesa e o otário. Embaixo estava uma foto dividida. Um lado mostrava Kate no vestido esmeralda e tiara parecendo uma rainha. O outro mostrava Daniel, vermelho e suando, apontando um dedo para ela com Jéssica parecendo aterrorizada no fundo. Eles estão me chamando de bobo da corte, Jéssica gritou, jogando o celular no edredom. Meus comentários do Instagram são uma zona de guerra. Eu perdi 10 mil seguidores desde meia-noite. Daniel, conserta isso. Daniel esfregou as têmporas. A cabeça dele estava latejando. Calma, Jess. É só um tabloide. Vai passar em 48 horas. O ciclo de notícias é rápido. Ele estava errado. Quando Daniel chegou na Wright Capital, 1 hora depois, a atmosfera era pesada. Normalmente, o lobby fervilhava com energia. Naquele dia, funcionários se amontoavam em cantos sussurrando. Quando viram ele, ficaram em silêncio e olharam para o chão. Ele invadiu o escritório. David, vem aqui. David, o VP dele, correu para dentro, parecendo que não tinha dormido. Ele estava segurando uma pilha de papéis. Me diz que o acordo com a UE ainda é salvável, Daniel exigiu, servindo-se de um café. Eu vou para Bruxelas. Peço desculpas para o embaixador pessoalmente. Não é só o acordo, Daniel, David disse, a voz dele tremendo. É a ação. O que tem a ação? Olha o ticker. Daniel ligou o terminal Bloomberg na mesa dele. Ele ofegou. As ações da Wright Capital estavam em queda de 38% nas negociações de pré-mercado. A linha no gráfico parecia um mergulho de penhasco. Por quê? Daniel berrou. Por causa de uma coluna de fofoca? Por causa das alegações de fraude, David disse baixinho. Daniel congelou. Que fraude? Quando você preencheu os formulários de divulgação para o projeto de energia da UE, você listou a aquisição de terra na Provence como garantida, pendente assinatura. Você alavancou ativos da empresa baseado naquela terra sendo nossa. Agora que a princesa, sua ex-esposa, declarou publicamente que o fundo de patrimônio nunca vai vender para nós, a SEC está investigando a gente por enganar investidores. Eles acham que você mentiu sobre ter o acordo fechado para inflar o preço das ações. Daniel desabou na cadeira de couro. Ela fez isso, ele murmurou. Ela planejou isso. Tem mais. David continuou, fazendo uma careta. Desde que a notícia vazou que Catherine é da realeza, a imprensa tem investigado seu pedido de divórcio. Você ofereceu 2 milhões para ela. A percepção pública é catastrófica. Clientes estão saindo. O fundo de pensão dos professores de Ohio acabou de liquidar toda a posição deles na Wright Capital. Essa era uma conta de 500 milhões de dólares. Daniel sentiu as paredes se fechando. Ele pegou o celular e discou o único número que tinha ignorado por 5 anos. Kate. Foi direto para a caixa postal. Mas não era essa a antiga saudação de caixa postal, onde ela parecia tímida e doce. Era uma voz automática genérica. O número que você discou não está mais em serviço. Ele bateu o telefone na mesa. Prepara meu jato.
Daniel latiu. Eu vou para a Europa, preciso encontrá-la. Se eu conseguir uma foto nossa fazendo as pazes, os mercados vão estabilizar. Ela ainda é Kate. Ela é Molly. Eu consigo convencê-la. David olhou para ele com pena. Daniel, ela não está na Europa. Os registros de voo mostram que a delegação real voou para as Ilhas Cayman esta manhã. Cayman, por quê? É lá que fica a sede da Holding Real, David disse. E Daniel, é lá que a dívida da nossa empresa é administrada. Um calafrio desceu pela espinha dele. Ele não entendia o quadro completo ainda, mas sabia de uma coisa. O rato que ele tinha expulsado da casa dele estava atualmente desmontando a vida dele tijolo por tijolo. 3 semanas depois, Daniel Wright era um homem que se orgulhava de nunca implorar. Mas enquanto estava parado do lado de fora dos pesados portões de ferro de uma propriedade imensa nas colinas de Portugal, onde a família real estava de férias, ele estava pronto para implorar. Ele parecia desleixado. O estresse do último mês tinha envelhecido ele 5 anos. A investigação da SEC estava esquentando. O conselho estava ameaçando votá-lo para fora. E Jéssica? Bom, Jéssica tinha se tornado um pesadelo. Tá quente, Daniel, Jéssica choramingou do Mercedes alugado atrás dele. E meus saltos estão afundando na terra. A gente não pode só ligar para ela? Cala a boca, Jéssica. Daniel disparou. Era a primeira vez que ele tinha realmente gritado com ela. Ela recuou, chocada. Daniel apertou o botão do interfone no portão de novo. Daniel Wright, aqui para ver Sua Alteza, Princesa Catalina. É urgente. Um chiado de estática. Então, uma voz que Daniel reconheceu. Era Alfred, o mordomo. A princesa está no meio de uma aula de violoncelo, Sr. Wright. Ela não deve ser perturbada. Alfred, por favor, Daniel disse, a voz dele falhando. Eu sei que você pode me ouvir. Eu atravessei o oceano. Eu só preciso de 5 minutos. Eu preciso pedir desculpas. Silêncio. Então o portão zumbiu e lentamente rangeu abrindo. 5 minutos. A voz de Alfred alertou. Não me faça soltar os cachorros. E eu não estou falando metaforicamente. Daniel voltou para o carro e subiu a longa estrada sinuosa ladeada por ciprestes. A propriedade era de tirar o fôlego. Um palácio do século XIX, pintado em amarelo pastel e rosa, com vista para o Oceano Atlântico. Era um mundo de dinheiro velho, um nível de riqueza que sussurrava em vez de gritar. Ele encontrou Kate no jardim sentada sob uma pérgola coberta de glicínias. Ela estava usando um vestido de linho branco e sandálias. Ela parecia mais jovem, mais livre. Ela estava tocando um violoncelo, as notas profundas e melancólicas preenchendo o ar. Ela não parou de tocar quando ele se aproximou. Ela terminou a peça, deixando a nota final vibrar no silêncio. Você nunca me disse que tocava violoncelo, Daniel disse suavemente, parado a 3 metros de distância. Kate olhou para cima. O rosto dela era impassível. Você nunca perguntou. Você normalmente aumentava a TV se eu tentava praticar. Você disse que música clássica era deprimente. Eu era um idiota, Daniel disse. Ele deu um passo à frente. Kate, eu não sabia. Você não sabia que eu era uma princesa? Kate perguntou, colocando o arco de lado. Teria feito diferença, Daniel? Você teria me amado mais se soubesse que eu tinha um título? Ou você só teria amado o acesso que eu podia te dar? Eu te amava, Daniel mentiu. Ele tentou invocar o charme que tinha conquistado investidores por décadas. Eu estava perdido, Kate. O estresse dos negócios. Jéssica, foi um erro, uma crise de meia-idade. Eu quero você de volta. Não pelo título. Por nós. Kate riu. Era um som seco e oco. Você me quer de volta porque as ações da Wright Capital estão a $1.200. Você me quer de volta porque a SEC está auditando seus livros. Você me quer de volta porque você precisa que o Fundo de Patrimônio Real assine a licença para Provence. Daniel congelou. Ela sabia de tudo. Eu posso mudar, Daniel implorou. Eu assino um novo contrato pré-nupcial. Eu te dou metade da empresa. Eu largo a Jéssica agora mesmo. Ela está no carro. Eu mando ela andar de volta para o aeroporto. Kate se levantou. Ela caminhou até ele, os olhos dela vasculhando o rosto dele. Por um segundo, Daniel achou que tinha ganhado. Achou que viu um lampejo da antiga Kate, a mulher que costumava fazer panquecas para ele nos domingos. Você realmente não entende, ela sussurrou. Eu não quero metade da sua empresa, Daniel. Ela sinalizou para Alfred, que estava parado nas sombras, segurando uma bandeja de prata com um documento nela. Eu já tenho ela.
O silêncio no jardim era pesado, quebrado apenas pelo som rítmico distante das ondas do Atlântico batendo contra os penhascos de Cascais. O ar cheirava a sal e glicínias florescendo, um contraste gritante com as salas de reunião estéreis e climatizadas, às quais Daniel Wright estava acostumado. Ele encarava a ex-esposa. Ela estava sentada perfeitamente imóvel, o arco do violoncelo descansando contra o joelho, olhando para ele não com raiva, mas com um distanciamento clínico aterrorizante. Você tem ela, Daniel repetiu, a voz dele mal um sussurro. Tem o quê? A empresa? Ele soltou uma risada nervosa e incrédula. Olhou para trás para Jéssica, que estava se abanando com uma revista que tinha puxado da bolsa, parecendo entediada e irritada. Kate, para de brincar, Daniel disse, enxugando o suor da testa. A Wright Capital é uma entidade multibilionária. Você não pode simplesmente ter ela. Eu possuo 30% das ações com direito a voto. O resto é dinheiro institucional. Você acha que porque você tem um título, pode simplesmente tomar uma corporação? Isso é a América, não a Europa feudal. Catherine não respondeu imediatamente. Ela simplesmente gesticulou para Alfred. O mordomo idoso saiu das sombras dos ciprestes. Ele segurava um portfólio grosso de couro com um brasão dourado. Ele caminhou até Daniel e estendeu. Daniel hesitou, então pegou a pasta. As mãos dele estavam tremendo tanto que ele lutou para abrir. O que eu estou olhando? Daniel disparou, folheando as primeiras páginas de jargão legal. Página 4, Daniel, Catherine disse suavemente. Olha a tabela de capitalização. Daniel virou para a página 4. Era uma divisão dos principais acionistas da Wright Capital. Ele examinou a lista. Vanguard, BlackRock, State Street. E então no topo, eclipsando todos com uma participação massiva de 51% categorizada como ações preferenciais classe A, com direito a voto e obrigações de dívida conversível. O detentor dessa participação estava listado como Argus Holdings International. Daniel soltou um suspiro de alívio. Argus. Kate, você me assustou por um segundo. Argus é meu maior financiador. É um fundo de private equity de Zurique. Eu mesmo os fechei 3 anos atrás. Eles me adoram. Eles têm comprado nossa dívida para nos ajudar a expandir. Você realmente não leu as letras miúdas daquele acordo, né? Catherine perguntou, alcançando seu copo de chá gelado. Você estava tão desesperado pela liquidez para comprar aquele arranha-céu em Chicago que não perguntou quem estava por trás da Argus. É um fundo cego, Daniel disse defensivamente. Isso é padrão para fundos de alto patrimônio. Vira a página para a declaração do beneficiário final, Catherine comandou. A voz dela tinha uma nova afiação. Cortante, comandante. A voz de uma mulher que estava cansada de ser educada. Daniel virou a página. Nome do beneficiário final. Sua Alteza Real, Princesa Catalina Marie de Souza de Bourbon-Palmer. Autoridade de assinatura, proprietária única. O mundo pareceu girar no eixo. Daniel encarou a assinatura. Era a letra de Kate. A mesma curva no C que ele tinha visto em listas de compras e cartões de aniversário por 5 anos. Não, Daniel gaguejou, o cérebro dele falhando. Isso é uma falsificação. Você é dona da Argus? Minha família está no ramo bancário desde o século XVII, Daniel, Catherine disse, se levantando e alisando o vestido de linho. Quando a gente se conheceu, você estava com dificuldades. Você lembra de 2019? A crise de liquidez? Você estava às semanas da falência. Você chegou em casa chorando uma noite, dizendo que ia perder tudo. Daniel ficou pálido. Ele lembrava daquela noite. Ele tinha sentado no chão da cozinha deles, soluçando no colo dela enquanto ela acariciava o cabelo dele. Eu acreditava em você, Catherine continuou, os olhos dela travados nos dele. Eu achava que você era um visionário que só precisava de uma chance. Então eu liguei para os administradores da minha família em Zurique. Eu montei a Argus Holdings especificamente para canalizar capital para sua empresa, sem você saber que era eu. Eu não queria machucar seu ego. Eu queria que você sentisse que conseguiu sozinho. Ela deu um passo mais perto dele. Eu comprei sua dívida. Eu cobri suas perdas. Eu era a investidora anjo sobre a qual você se gabava para os seus amigos no clube de golfe. Toda vez que você teve sucesso, foi porque eu estava quietamente te sustentando das sombras. Eu era sua rede de segurança, Daniel, e você me tratou como um fardo. Daniel caiu de joelhos. O cascalho rasgou as calças do terno dele, arruinando o tecido. Mas ele não ligou. A percepção era fisicamente dolorosa.
A mulher que ele tinha descartado como uma vendedora de loja tinha literalmente comprado a carreira dele para salvá-lo. Kate, ele engasgou. Eu não sabia, eu juro. Se eu soubesse. Se você soubesse, você só teria me usado pelo dinheiro mais cedo. Ela o cortou. Você provou isso hoje. Você não veio aqui para pedir desculpas, Daniel. Você veio aqui porque suas ações estão derretendo. Eu posso consertar, Daniel implorou, agarrando a barra do vestido dela. A gente pode ser um casal poderoso. Pensa nisso. O CEO e a princesa. A gente seria imparável. Eu demito a Jessica. Eu nunca mais falo com ela. Só me dá outra chance. Ei! Jessica gritou da entrada da garagem, finalmente olhando para cima do celular. Eu posso te ouvir, seu perdedor! Catherine puxou o vestido do aperto dele como se ele estivesse contaminado. É tarde demais para parcerias, Catherine disse. Alfred, dá para ele a ata da reunião desta manhã. Alfred entregou a Daniel uma única folha de papel. Era uma resolução corporativa. Aviso de reunião extraordinária do Conselho. Wright Capital Inc. Moção de remoção de Daniel Wright do cargo de diretor executivo por justa causa, citando negligência grave, violação do dever fiduciário e dano reputacional. Contagem de votos. Argus Holdings, 51%. A favor. Acionistas minoritários, a favor. Resultado. Moção aprovada. Você me demitiu, Daniel sussurrou, lendo as palavras através de uma névoa de lágrimas. Você não pode fazer isso. Eu sou o fundador. A Argus Holdings invocou a cláusula de má conduta do seu contrato. Catherine explicou calmamente. A cláusula que aciona a demissão imediata se o CEO se envolver em conduta que escandaliza a empresa. Seu espetáculo público de divórcio, a investigação de fraude sobre a terra francesa. Isso é toda a causa que a gente precisava. Quem? Daniel engoliu, a garganta seca. Quem está me substituindo? David, Catherine disse. Ele tem feito o trabalho de verdade há anos enquanto você estava fora tendo almoços de negócios com Jessica. Ele foi nomeado CEO interino às 9 da manhã de hoje. Seu cartão de acesso já foi desativado. A segurança está empacotando seu escritório enquanto a gente conversa. Eles vão te enviar uma caixa com seus pertences pessoais. Daniel desabou para frente, as mãos na terra. Ele tinha perdido a esposa. Tinha perdido o dinheiro. E agora, tinha perdido o título. Ele não era mais Daniel Wright, CEO. Ele era apenas Daniel Wright, desempregado. Jessica, sentindo a mudança na atmosfera, finalmente marchou até eles. Ela olhou para os papéis no chão, depois para a postura patética de Daniel. Espera um minuto, Jessica disse, a voz dela estridente. Isso significa que ele está quebrado? Catherine olhou para Jessica com uma mistura de diversão e pena. As multas da SEC provavelmente vão levar o dinheiro líquido dele. O acordo de divórcio é zero, porque o contrato pré-nupcial foi anulado pela fraude dele, e ele não tem salário. Catherine pausou para efeito. Então sim, senhorita Hart, ele está efetivamente pobre. O rosto de Jessica se contorceu em desgosto. Ela olhou para Daniel, que ainda estava ajoelhado no cascalho. Você me disse que valia 3 bilhões, Jessica gritou para ele. Mentiroso! Eu perdi a semana de moda por causa disso. Ela se virou para Catherine. Olha, Sua Alteza ou sei lá o quê. Eu não sabia. Eu sou uma vítima aqui também. Ele me manipulou. Guarda isso, Catherine disse, virando as costas para os dois. Alfred, por favor, escolte o Sr. Wright e a senhorita Hart para fora da propriedade. Se eles não estiverem na via pública em 5 minutos, solta os cachorros. E Alfred, usa os Dobermans. Muito bem, madame. Alfred disse, um pequeno sorriso satisfeito brincando nos lábios dele. Alfred agarrou Daniel pelo braço. Levanta, senhor. Dignidade é causa perdida, mas vamos tentar preservar as calças. Daniel se levantou cambaleando. Ele olhou para as costas de Kate uma última vez. Ela já estava ajustando a posição na cadeira, levantando o arco para os cordas do violoncelo. Ela não olhou para trás. Ela já tinha seguido em frente. Enquanto Alfred os marchava pela entrada, Jessica já estava no celular, furiosamente passando por um aplicativo de namoro, procurando um novo alvo. Daniel caminhou em silêncio, o peso da própria arrogância esmagando ele. Atrás dele, o som do violoncelo subiu de novo. Uma melodia profunda e ressonante que soava menos como uma música e mais como uma marcha de vitória. 6 meses depois, janeiro. O vento no Queens não apenas soprava, ele mordia. Tinha um jeito de encontrar as brechas num casaco, especialmente um casaco como o que Daniel Wright estava usando.
Era uma mistura sintética comprada numa liquidação de loja de departamento, rígida e cheirando vagamente a químicos de fábrica. Estava longe dos sobretudos de cachemir e lã sob medida que ele tinha usado pela última década. Daniel estava na plataforma elevada do metrô em Queensboro Plaza, encolhido contra um pilar de aço enferrujado, a respiração dele virando névoa no ar gelado. Ele checou o relógio, uma marca barata com a face rachada. O relógio de luxo dele tinha sido a primeira coisa a ir embora, vendido para um penhorista para cobrir o adiantamento de um advogado de defesa criminal que eventualmente desistiu dele. Ele estava indo para Long Island City para uma entrevista de emprego. Não era para uma posição de CEO, nem mesmo para um cargo de VP. Era para um gerente de cadeia de suprimentos de nível médio numa empresa de logística. O salário era $65.000 por ano. Daniel costumava gastar isso em vinho num único fim de semana. O trem guinchou até a estação. Um rangido ensurdecedor de metal contra metal que fez Daniel fazer uma careta. Ele entrou no vagão lotado, mantendo a cabeça baixa. Ele tinha aprendido da maneira difícil, a evitar contato visual. Nas semanas seguintes ao escândalo, as pessoas o reconheciam. Elas filmavam ele com os celulares, gritando: "Ei, olha, é o cara que tentou enganar a princesa!" Ou "Cadê sua tiara, Playboy?" Agora, com uma barba grisalha desleixada e olheiras que pareciam hematomas, ele era apenas mais um rosto exausto no transporte público de Nova York. O escritório era um espaço sombrio e iluminado por fluorescentes num armazém convertido. Daniel sentou-se em frente ao gerente de contratação, um homem chamado Kyle, que não parecia ter mais de 26 anos. Kyle estava usando um moletom e girando um brinquedo na mesa. "Então", Kyle disse, olhando para o currículo de Daniel no iPad. Ele não ofereceu água a Daniel. "Seu currículo é interessante. Você tem uma lacuna aqui nos últimos 6 meses. Eu tirei um tempo pessoal", Daniel disse, a voz rouca. Ele limpou a garganta. "Para reorganizar minhas prioridades." "Certo", Kyle disse sorrindo com escárnio. Ele tocou na tela. "E antes disso você era o CEO da Wright Capital. Isso é uma queda e tanto para coordenador de logística, não é? Por que você quer esse emprego, Sr. Wright?" Daniel engoliu o orgulho. Tinha gosto de cinzas. "Estou procurando estabilidade. Tenho muita experiência em eficiência operacional. Acho que posso ajudar sua equipe a otimizar os canais de distribuição." Kyle parou de girar o brinquedo. Ele se recostou, cruzando os braços. "Olha, vou ser sincero com você, Daniel. Posso te chamar de Daniel?" "Pode. A gente pesquisou você no Google. Todo mundo pesquisa todo mundo." Kyle virou o iPad. Na tela estava uma colagem de manchetes do New York Post, Business Insider e Daily Mail. "O bilionário que perdeu tudo, fraude da Wright, como um homem mentiu para uma princesa, Sec Bane Daniel Wright de negociações por 10 anos." "Você é tóxico, cara", Kyle disse, não sem gentileza, mas com uma honestidade brutal e casual. "Meu chefe me mataria se eu te contratasse. Clientes veriam seu nome num e-mail e sairiam correndo. A gente lida com transporte para algumas contas sensíveis. A gente não pode ter drama associado à nossa marca." "Eu nunca fui acusado de fraude criminal", Daniel argumentou fracamente. "Foi um acordo civil. Eu admiti erros de registro. Só isso." "Não importa", Kyle disse se levantando. "Percepção é realidade. Você nos ensinou isso na sua palestra do TED em 2018. Lembra? Eu assisti na faculdade." A ironia atingiu Daniel como um golpe físico, sua própria filosofia usada contra ele. "Obrigado por vir", Kyle disse, já olhando para a porta. "Boa sorte por aí." Daniel saiu do armazém, as pernas parecendo pesadas como chumbo. Essa era a 7ª rejeição naquele mês. Ele não tinha mais dinheiro. As multas da SEC tinham acabado com suas economias líquidas. Os contadores forenses contratados pelo Fundo Real tinham encontrado cada conta offshore, cada empresa de fachada escondida, e drenado tudo para reembolsar os investidores que ele tinha enganado. Ele não tinha nada, nenhuma casa nos Hamptons, nenhuma cobertura, nenhum motorista. E Jessica? Essa foi a saída mais rápida de todas. No dia em que a notícia vazou que ele estava insolvente, ela fez as malas. Ela nem deixou um bilhete. Ele a viu 3 semanas depois no Instagram, marcada numa foto num iate em Dubai, pendurada no braço de um herdeiro saudita do petróleo. Ela parecia feliz, ela parecia cara, ela não tinha olhado para trás. Daniel caminhou sem rumo por quarteirões, o frio amortecendo os dedos.
Ele precisava de café. Encontrou uma lanchonete pequena e gordurenta na esquina de um cruzamento movimentado. As janelas estavam embaçadas, protegendo o interior da rua cinzenta. Ele entrou, o sino tilintando acima da porta. O cheiro de bacon fritando e café velho era avassalador. Ele contou as notas amassadas no bolso. $4,50. O suficiente para um café e talvez um pão. Café normal, preto, Daniel murmurou para o homem atrás do balcão. $3, o homem resmungou. Daniel pagou e se afastou para o lado, envolvendo as mãos congeladas ao redor do copo de papel para se aquecer. Ele se encostou no balcão da janela, olhando para a lama na calçada. Aumenta, Joey! Um cliente numa das mesas gritou. Tá começando! Tá bom, o atendente disse, pegando um controle remoto e apontando para a televisão montada no canto. Daniel olhou para cima instintivamente. A tela estava cheia de ouro. Era uma transmissão ao vivo de Viena, o Palácio de Schönbrunn. A manchete na parte inferior da tela dizia: Casamento real. Princesa Catalina casa com Duque da Suécia. Daniel congelou. O copo de café tremeu na mão dele, derramando líquido quente no pulso, mas ele não sentiu a queimadura. A câmera passeava sobre um mar de convidados, reis, rainhas, presidentes, celebridades. E lá, parada no altar da capela do palácio, estava Kate. Ela estava deslumbrante. Não estava usando o cardigan simples que ela costumava usar quando lia no sofá deles. Ela estava usando um vestido de renda marfim, com uma cauda que parecia se estender por quilômetros. A tiara de diamantes, aquela que tinha começado todo esse pesadelo, brilhava na cabeça dela. Mas foi o rosto dela que cativou Daniel. Ela estava sorrindo. Um sorriso genuíno e radiante que alcançava os olhos. Ela parecia poderosa. Ela parecia em paz. Parado ao lado dela estava o noivo, Duque Lars da Suécia. Ele era alto, com olhos gentis e um maxilar forte. Ele não era um tubarão como Daniel. Ele era um filantropo, um homem conhecido pelo trabalho em conservação oceânica. Ele segurava a mão de Kate como se fosse algo precioso, não algo que ele possuía. A voz do âncora de notícias cortou o barulho da lanchonete. É um final de conto de fadas para a princesa Catalina, também conhecida por muitos como a rainha dos negócios da Europa. Desde que assumiu o comando da empresa de private equity da família, Argus Holdings, o valor da empresa triplicou. Curiosamente, um de seus ativos mais bem-sucedidos, a Wright Capital, acabou de reportar lucros recordes sob sua nova gestão. A câmera cortou para uma imagem da multidão aplaudindo. Na primeira fila, Daniel viu David, seu antigo VP, o homem que o substituiu. David parecia feliz, aplaudindo entusiasticamente. Até ele tinha sido convidado. A princesa declarou que planeja usar sua plataforma para defender a educação financeira para mulheres. O âncora continuou. Uma causa que ela diz ser pessoal para ela, tendo superado o que ela chama de um relacionamento passado difícil e controlador. A lanchonete ficou em silêncio enquanto o casal na tela compartilhava o primeiro beijo. Foi terno e respeitoso. Agora, essa é uma mulher de classe, o cara na mesa disse, mordendo seu sanduíche. Cara de sorte esse Duque. Imagina deixar uma mulher assim escapar. Daniel sentiu um nó se formar na garganta, tão grande que não conseguia respirar. Ele lembrou do último aniversário que tinha compartilhado com Kate. Ele tinha comprado um aspirador de pó para ela. Ele lembrou de dizer que ela era chata porque queria ficar em casa e jogar Scrabble em vez de ir para uma boate. Ele lembrou do olhar nos olhos dela quando disse que estava a deixando. Não raiva, mas uma decepção profunda e silenciosa. Ele percebeu agora que ela não era chata, ela estava contente. Ela não era fraca, ela estava contendo o poder para deixá-lo brilhar. Ela tinha diminuído a própria luz para que ele não se sentisse ofuscado, e ele a odiou por isso. Ele tinha perseguido a ilusão de valor, o brilho de Jéssica, a alta de um preço de ação, e ao fazer isso, tinha jogado fora a única coisa na vida dele que era verdadeiramente rara. Ei, cara! O atendente gritou. Vai comprar mais alguma coisa? Aqui não é biblioteca. Você não pode ficar aí parado assistindo TV. Daniel saiu do transe. Ele olhou para a tela uma última vez. Kate estava caminhando pelo corredor, confete chovendo sobre ela. Ela olhou para a câmera por um segundo, e Daniel sentiu como se ela estivesse olhando direto através da tela, através dos anos, e vendo ele parado numa lanchonete no Queens, com manchas de café no casaco barato. Ela não parecia com raiva. Ela apenas parecia pronta. Encerrada.
Não, Daniel sussurrou, a voz quebrando. Acabou. Ele se afastou do calor da lanchonete, empurrou a porta e saiu de volta para o inverno brutal de Nova York. O vento o atingiu instantaneamente, picando os olhos e trazendo lágrimas que congelaram nas bochechas dele. Ele fechou o zíper do casaco, enfiou as mãos nos bolsos vazios e começou a longa caminhada até o metrô. Ele se misturou na multidão, uma figura cinza contra um céu cinza. Daniel Wright, o homem que queria ser rei, tinha finalmente conseguido seu desejo. Ele estava inteiramente, perfeitamente e tragicamente sozinho. A história de Daniel Wright é mais do que apenas um conto de um divórcio ruim. É uma tragédia moderna de percepção. Daniel acreditava que valor era algo que você podia contar, pesar e negociar. Ele olhava para um diamante e via riqueza. Olhava para um livro e via tédio. Ele não conseguiu entender que as coisas mais valiosas do mundo, lealdade, graça e amor genuíno, frequentemente vêm em embalagens humildes. Ele passou a vida tentando fazer upgrade da existência, nunca percebendo que já estava vivendo num palácio construído pela devoção silenciosa da mulher que traiu. Quando entendeu a verdadeira hierarquia do mundo, já estava no fundo dela. Então, da próxima vez que você sentir vontade de julgar alguém pelos sapatos, pelo carro ou pela natureza quieta, lembra do Daniel. Lembra que o ninguém que você está dispensando hoje pode ser a rainha que segura as chaves do seu reino amanhã. O que você acha? A punição do Daniel foi proporcional ao crime? Deixá-lo desempregado e sozinho foi muito cruel? Ou foi exatamente o que ele merecia pela arrogância? Eu tô muito curioso para saber sua opinião. Deixa um comentário aí embaixo. Eu vou responder os melhores. Se essa história te manteve na beirada do assento, por favor, dá aquele like. Isso realmente ajuda o algoritmo a encontrar mais pessoas que amam drama como a gente. E se você é novo aqui, se inscreve e ativa as notificações para não perder nossa próxima história. A gente tem uma história maluca vindo na semana que vem sobre um ganhador de loteria que escondeu o bilhete da família inteira. Você não vai querer perder. Obrigado por assistir, fica humilde e até a próxima. Você já conheceu alguém que riu no momento errado? Alguém tão cheio de si, tão convencido de que estava por cima, que nem percebeu o abismo se abrindo debaixo dos pés? Pois é, hoje eu vou te contar uma história sobre um homem assim. Um homem que entrou no tribunal achando que estava encerrando um capítulo insignificante da vida. Ele sorriu enquanto assinava os papéis do divórcio. Ele debochou da esposa na frente do juiz. Ele tinha certeza absoluta de que estava saindo por cima. O que ele não sabia, o que ele jamais poderia imaginar, é que a mulher quieta parada do outro lado da sala era a única herdeira de uma fortuna de US$ 1 trilhão. E quando a verdade veio à tona, o sorriso dele se transformou em algo que eu só posso descrever como terror existencial. Fica comigo até o final, porque essa história vai te fazer repensar tudo o que você acha que sabe sobre poder, silêncio e as pessoas que a gente subestima. O tribunal estava estranhamente calmo. Calmo demais para um lugar onde um casamento estava prestes a acabar. Não era o tipo de silêncio cheio de dor ou tensão. Era o tipo que vem quando um lado acredita que já ganhou. Miguel Silveira estava sentado confiante na mesa de madeira polida, vestindo um terno carvão sob medida, a postura relaxada, a expressão levemente divertida. Para ele, essa audiência de divórcio não era nada mais que uma formalidade tediosa. Algo para resolver antes de voltar para o que ele considerava sua vida de verdade. Os papéis do divórcio estavam empilhados ordenadamente na frente dele. Uma caneta descansava em cima, esperando. Miguel olhou para os documentos e sorriu de canto, como se fossem abaixo dele. Ele tinha assinado contratos de milhões antes. Isso não era nada. Só mais uma assinatura. Mais uma ponta solta amarrada. Do outro lado da sala estava Helena Silveira, a esposa dele, pelo menos por mais alguns minutos. Ela parecia comum, dolorosamente comum. Um vestido simples, sem joias, o cabelo puxado para trás com cuidado. Ela não estava chorando, não estava discutindo, não estava nem tentando se defender. Ela simplesmente estava ali parada, quieta, as mãos cruzadas na frente, os olhos baixos. Para Miguel, aquele silêncio confirmava tudo que ele já acreditava sobre ela. Ela sempre tinha sido assim, passiva, sem graça, fácil de ignorar. O juiz entrou e todo mundo na sala se levantou. Quando sentaram de novo, o juiz ajustou os óculos e olhou para o arquivo. A voz dele era firme, profissional, distante. Senhor Silveira, o juiz disse, o senhor entende os termos deste divórcio? Miguel respondeu imediatamente. Sim, meritíssimo, completamente. Não tinha hesitação na voz dele, nenhuma dúvida, nenhuma tristeza,
Na verdade, tinha algo parecido com alívio. O juiz assentiu e olhou para Helena. Senhora Silveira? Helena ergueu a cabeça ligeiramente. O rosto dela estava calmo, quase ilegível. Sim, meritíssimo. Miguel se recostou na cadeira, cruzando os braços. Ele olhou para ela brevemente. Depois desviou o olhar como se ela não merecesse mais a atenção dele. Na mente dele, isso já tinha acabado. Momentos depois, a discussão se voltou para os bens. Miguel limpou a garganta e falou de novo, confiante, quase desdenhoso. Não há bens compartilhados para dividir. Tudo de valor foi adquirido através da minha renda. Minha esposa não possui nada substancial. As palavras ficaram pairando no ar. Algumas pessoas no tribunal trocaram olhares. Alguém no fundo se mexeu desconfortavelmente, mas Miguel não percebeu, ou não se importou. Ele se sentia justificado. Para ele, estava simplesmente declarando fatos. O juiz olhou para Helena mais uma vez. A senhora contesta essa declaração? Helena pausou por um breve momento, apenas o suficiente para tornar o silêncio perceptível. Então ela disse, não, meritíssimo. Miguel quase riu. Ele balançou a cabeça ligeiramente, como se estivesse divertido com o quão previsível a situação era. Na mente dele, Helena concordando só provava o que ele sempre pensou, que ela sabia o lugar dela, que ela entendia que não tinha onde se apoiar. Ele pegou a caneta, mas antes de assinar, ele parou. Devagar, deliberadamente, ele olhou para cima para ela. Sem ressentimentos, ele disse casualmente. O tom era quase gentil na superfície, mas afiado por baixo. Isso é provavelmente pro melhor. Você vai se virar. Você sempre se vira. Não era preocupação, não era simpatia, era condescendência. Helena não respondeu, não reagiu, nem pareceu magoada. Ela simplesmente assentiu uma vez. Isso deixou alguém na sala perturbado, mas não Miguel. Para ele, o silêncio dela significava derrota. Ele se inclinou para frente e assinou os papéis. A caneta arranhou o papel lenta e deliberada, uma assinatura depois outra. Miguel Silveira completou o processo com a mesma indiferença que ele mostraria assinando um recibo. Quando terminou, ele deslizou os documentos para frente, um sorriso satisfeito ainda no rosto. Naquele momento, Miguel acreditou que tinha fechado um capítulo. Ele acreditou que tinha saído limpo, intocado, livre de fardos. O que ele não sabia, o que ele não podia saber ainda, é que ele tinha acabado de abrir mão de algo muito maior que um casamento. O juiz aceitou os papéis e começou a revisá-los cuidadosamente, página por página, linha por linha. Miguel se recostou de novo, se espreguiçando ligeiramente, já planejando mentalmente o resto do dia. Almoço com colegas, talvez uns drinks depois. Ele imaginou contando a história, embelezando com humor. Ela nem lutou, ele diria. Não pediu nada. Para ele, isso era prova da superioridade dele. Prova de que ele tinha escolhido certo ao terminar. Helena permaneceu de pé, composta, paciente. Ela não estava nervosa, não estava aliviada. Era quase como se ela estivesse esperando, não pelo divórcio terminar, mas por outra coisa começar. A atmosfera do tribunal mudou sutilmente. Não era nada óbvio, sem vozes elevadas, sem movimento repentino, apenas uma tensão quieta se infiltrando como a pressão antes de uma tempestade. O juiz pausou. Miguel percebeu, mas descartou. Juízes pausavam o tempo todo. Procedimentos, formalidades. Ele não tinha ideia de que os próximos momentos iriam desmantelar tudo que ele acreditava sobre a esposa, sobre si mesmo e sobre a realidade que ele achava que controlava. Para Miguel Silveira, esse era o fim de um casamento esquecível. Na verdade, era o começo de um acerto de contas para qual ele estava completamente despreparado. 7 anos antes, Miguel Silveira acreditou que estava fazendo uma escolha sensata. Helena não era o tipo de mulher que virava cabeças quando entrava numa sala, mas ela era calma, inteligente e sem complicações. Ou pelo menos ele achava. Na época, Miguel estava subindo rápido na carreira. Horas longas, metas agressivas, competição constante. Helena se encaixou perfeitamente na vida dele porque ela não exigia muito, não pressionava por férias luxuosas, não o pressionava sobre dinheiro, não competia por atenção. Para Miguel, isso parecia paz. Eles se conheceram através de amigos em comum num jantar quieto. Enquanto outros falavam alto sobre promoções, investimentos e ambição, Helena ouvia mais do que falava. Quando ela falava, era pensado e medido. Miguel gostou disso. Ele confundiu a contenção dela com simplicidade, e a humildade dela com falta de profundidade. No terceiro encontro, Miguel falou por quase 2 horas sobre os planos dele.
onde ele queria estar em 5 anos, o tipo de estilo de vida que ele esperava, o respeito que ele acreditava merecer. Helena ouviu sem interromper. No final, ela sorriu e disse: "Isso parece importante para você." Miguel interpretou como apoio. Ele nunca pensou em perguntar o que importava para ela. Helena tinha crescido aprendendo como desaparecer à vista de todos. Riqueza a cercava desde o nascimento, mas não do jeito que as pessoas imaginavam. Não tinha mansões chamativas ou momentos de paparazzi. O pai dela, Roberto Monteiro, a criou com uma regra acima de todas as outras: privacidade era proteção. O império dele não existia em capas de revista ou mercados de ações públicos. Ele vivia por trás de fundos fiduciários, empresas de fachada e salas de reunião quietas onde nomes nunca eram falados em voz alta. Ela aprendeu cedo que dinheiro mudava as pessoas. E não para melhor. Então ela escolheu distância. Quando Miguel pediu ela em casamento, ele fez isso com confiança, quase pragmaticamente. Casamento parecia o próximo passo lógico. Helena aceitou sem hesitação. Não porque estava encantada, mas porque ela acreditou, talvez ingenuamente, que Miguel a amava por quem ela era, não pelo que ela podia oferecer. Nos primeiros anos, as coisas funcionaram. Miguel estava ocupado, frequentemente exausto, e Helena se adaptou. Ela cuidava da casa, o apoiava quando negócios fracassavam e celebrava as promoções dele quietamente. Ela nunca o corrigiu quando ele assumiu que ela dependia da renda dele. Ela nunca mencionou as contas que ela nunca tocou, a herança que ela nunca reivindicou, o fundo fiduciário que crescia quietamente ano após ano no nome dela. Com o tempo, o sucesso de Miguel se tornou a identidade dele. Ele começou a medir tudo e todos por resultados visíveis: títulos, salários, influência. Helena não se encaixava nessas categorias, pelo menos não nas que ele respeitava. Quando os colegas dele traziam cônjuges para eventos da empresa, vestidos em roupas de grife e falando em linguagem corporativa polida, Miguel notava a diferença. Ele começou a sentir que Helena o fazia parecer menor. Ele nunca disse diretamente no começo. Começou com comentários sutis, sugestões de que ela deveria fazer mais, perguntas sobre se ela queria ser alguém. Cada comentário carregava uma suposição de que ela estava atrás dele, dependente dele, com sorte de estar ali. Helena ouviu tudo. Ela absorveu quietamente. Ela tentou explicar uma vez que valor nem sempre era barulhento, que ambição podia existir sem performance. Miguel descartou. Para ele, aquilo soava como desculpas. As discussões ficaram mais afiadas. Miguel reclamava que carregava todo o peso. Helena não contribuía financeiramente, não entendia o mundo dele, não se esforçava. Ele nunca perguntou por que ela escolheu uma vida mais simples. Nunca considerou que podia ser intencional. Quando a palavra divórcio surgiu pela primeira vez, Miguel disse casualmente durante uma discussão sobre nada significativo. Helena ficou em silêncio. Aquele silêncio, uma vez reconfortante para ele, agora o irritava. Ele interpretou como fraqueza. Confundiu a falta de resistência dela com falta de poder. Daquele momento em diante, Miguel reescreveu a história deles na própria mente. Ele se convenceu de que tinha superado ela, que ela tinha se beneficiado dele mais do que ele dela, que terminar o casamento não era só justificado, era necessário. Helena não lutou contra a decisão. Não implorou, não negociou. Ela fez apenas uma pergunta: "Você tem certeza?" Miguel respondeu sim, sem hesitação. O processo legal avançou rápido. Os advogados de Miguel eram eficientes, confiantes. Eles viram um caso direto: um marido com alta renda, uma esposa sem bens visíveis, sem reivindicações, sem complicações. O advogado de Helena fez muito poucas perguntas. Ele revisou documentos, fez anotações e disse pouco. Miguel achou isso divertido, interpretou como confirmação adicional de que não tinha nada a descobrir. O que Miguel nunca notou foi o quão cuidadosamente Helena revisou cada documento antes de assinar qualquer coisa. Como ela fez perguntas específicas sobre redação, sobre finalidade, sobre decisões irrevogáveis. Nenhuma vez ela mencionou dinheiro. Nenhuma vez ela deu a entender o que estava deixando para trás. Para Miguel, o desequilíbrio parecia satisfatório. Reforçava a crença dele de que ele estava no controle, que ele era o que tinha a alavancagem, que ele era o que estava saindo limpo. Mas por baixo daquela história de fachada, outra verdade existia. Uma que Miguel nunca se deu ao trabalho de procurar. Helena não estava evitando o conflito porque era impotente. Ela estava escolhendo o momento. Ela não estava perdendo nada naquele tribunal. Ela já tinha escolhido o que valorizava. E não era algo que a lei podia dividir.
Quando a audiência de divórcio chegou, Miguel se sentia vitorioso, Helena se sentia decidida. Eles entraram no mesmo tribunal carregando realidades inteiramente diferentes, moldadas por suposições inteiramente diferentes. Miguel acreditava que estava fechando um capítulo onde ele tinha dado mais do que recebeu. Helena sabia que estava fechando uma porta que não precisava mais estar aberta. Nenhum dos dois, especialmente Miguel, entendia completamente o que ia acontecer quando essas duas realidades finalmente colidissem. Os procedimentos do divórcio avançaram com uma eficiência que só fortaleceu o senso de superioridade de Miguel. Cada passo procedimental parecia confirmação de que esse caso era exatamente o que ele acreditava ser: simples, previsível, completamente a favor dele. Ele respondeu perguntas com facilidade, falou claramente e nunca uma vez vacilou. Para qualquer um assistindo, ele parecia um homem firmemente no controle da própria vida. Helena, por outro lado, permaneceu quieta. Ela respondeu quando falavam com ela, mas nunca acrescentou mais do que necessário. Não interrompeu. Não contestou as declarações de Miguel. Aquele silêncio se tornou uma tela onde todos projetavam suas suposições. Para Miguel, era prova de que ela não tinha nada a dizer porque não tinha nada a defender. Quando o juiz perguntou sobre pensão, Miguel soltou uma risada curta antes de se conter. Meritíssimo, eu não acredito que isso será necessário. Minha esposa nunca expressou interesse em independência financeira, e eu já a sustentei generosamente durante todo o casamento. A palavra generosamente ficou pairando no ar, pesada de implicação. O advogado de Helena não objetou. Ele simplesmente assentiu uma vez, como se reconhecendo uma tecnicidade. Essa reação encorajou Miguel ainda mais. Ele se endireitou na cadeira, a confiança crescendo a cada declaração não contestada. Não era só o juiz e os advogados na sala. Tinha alguns observadores, escreventes, um estenógrafo, algumas pessoas esperando pelos próprios casos. Eles assistiram quietamente enquanto Miguel falava, notando o tom dele, a facilidade, o jeito que ele parecia dominar o espaço. Alguns olharam para Helena, outros mal perceberam ela. Miguel percebeu tudo. Percebeu como os olhos das pessoas o seguiam quando ele falava, como elas assentiam ligeiramente, inconscientemente se alinhando com a autoridade dele. Percebeu como Helena parecia desaparecer no fundo. A presença dela era tão discreta que era quase invisível. Isso o agradou mais do que ele se importava em admitir. Em certo ponto, o juiz perguntou a Helena se ela desejava fazer alguma declaração antes dos procedimentos serem concluídos. Helena pausou. A pausa se estendeu o suficiente para Miguel olhar para ela, sobrancelhas erguidas, um sorriso debochado puxando o canto da boca. Ele não esperava nada. Talvez um apelo. Talvez gratidão. Talvez resignação. Em vez disso, Helena disse quietamente: "Não, meritíssimo, não tenho nada a acrescentar." Miguel exalou pelo nariz divertido. Ele se inclinou ligeiramente para o advogado e sussurrou: "Eu te disse." O advogado dele não respondeu. Ele estava focado nos documentos na frente dele, folheando páginas com um cuidado que Miguel achou desnecessário. O caso já estava ganho. Enquanto o juiz revisava a papelada final, os pensamentos de Miguel vagaram. Ele imaginou como esse momento pareceria em retrospectiva. Quão limpamente ele tinha cortado os laços. Quão decisivamente ele tinha agido. Ele se sentia justificado. Não só em terminar o casamento, mas no jeito que ele tinha enquadrado tudo. Na mente dele, ele era o racional, o provedor, o que tinha dado oportunidades. Ele olhou para Helena de novo. Ela estava exatamente onde tinha estado desde o começo. Mesma postura, mesma expressão calma. Mas algo sobre isso o irritava agora. Não porque ela estava emocional, mas porque não estava. Ele tinha esperado pelo menos um lampejo de arrependimento. Algum sinal visível de que isso significava mais para ela do que ela demonstrava. Aquela ausência o perturbou, embora ele se recusasse a reconhecer. O juiz limpou a garganta. Antes de finalizar isso, ele disse: "Eu quero confirmar que ambas as partes entendem as implicações deste acordo." Miguel assentiu imediatamente. Absolutamente. Helena assentiu também. Miguel não conseguiu se conter. Ele falou de novo, a voz casual, quase brincalhona. "É bem direto, meritíssimo. Éramos só duas pessoas seguindo em frente. Rompimento limpo." O juiz o estudou por um momento mais longo do que necessário. A expressão permaneceu neutra, mas os olhos demoraram como se medindo algo abaixo da superfície. Miguel interpretou aquele olhar como escrutínio de rotina. O advogado de Helena se levantou. "Então, meritíssimo," ele disse,
Com a permissão do tribunal, gostaríamos de submeter um item final aos autos. A cabeça de Miguel virou bruscamente. Um item final? Ele repetiu, incapaz de manter a surpresa fora da voz. O juiz assentiu. Prossiga. O advogado de Helena caminhou para frente e colocou um envelope lacrado na mesa do juiz. Não era grosso, não era dramático, mas a presença dele mudou a energia na sala de um jeito que Miguel não conseguiu explicar imediatamente. O que é isso? Miguel perguntou, meio sorrindo, meio irritado. Uma clarificação, o advogado respondeu calmamente. Miguel riu. Clarificação de quê? Ela já disse que não está contestando nada. Helena permaneceu em silêncio. O juiz abriu o envelope e escaneou a primeira página. A testa dele franziu ligeiramente. Ele virou a página, depois outra. A sala ficou quieta de novo, mas dessa vez o silêncio parecia diferente. Pesado, focado. Miguel observou o juiz de perto agora. Ele percebeu a mudança sutil, o jeito que o juiz se recostou ligeiramente, o jeito que os dedos dele pausaram no papel. Um lampejo de algo cruzou o rosto dele. Surpresa, talvez, ou preocupação. Miguel sentiu um breve aperto no peito. Tem algum problema? Ele perguntou, tentando manter o tom leve. O juiz não respondeu imediatamente. Ele continuou lendo. O advogado de Helena voltou para o seu lugar sem uma palavra. Miguel se mexeu desconfortavelmente. Pela primeira vez desde que entrou no tribunal, ele sentiu algo que não esperava sentir. Incerteza. Ele disse a si mesmo que não era nada, uma questão técnica, alguma formalidade menor. Mas o jeito que o juiz olhou para cima devagar, deliberadamente, sugeria o contrário. Miguel olhou para Helena de novo, procurando no rosto dela por pistas. Ela encontrou o olhar dele brevemente. A expressão dela não tinha mudado. Ainda calma, ainda ilegível. Mas tinha algo mais agora. Não triunfo, não pena, certeza. E, de repente, Miguel percebeu algo que fez o estômago dele despencar. Isso não tinha acabado. Nem de perto. O juiz olhou para os documentos por vários segundos sem falar. Não era a pausa casual de alguém folheando papelada de rotina. Era o tipo de silêncio que sugeria que um peso tinha acabado de ser colocado na mesa dele. Algo que ele precisava lidar com cuidado. Miguel tentou rir, mas a risada saiu mais fina do que antes. Meritíssimo, ele disse, tentando um tom confiante. Isso é realmente necessário? A gente já concordou com tudo. O juiz não respondeu à tentativa de charme. Ele colocou os papéis na mesa, ajustou os óculos de novo e olhou diretamente para o advogado de Helena. Doutor, o juiz disse, o senhor está submetendo verificação de identidade e status de beneficiária. Sim, meritíssimo, o advogado respondeu. A voz dele era firme, profissional, quase distante, como um homem declarando um fato simples. Miguel piscou. Status de beneficiária, ele repetiu baixinho, como se as palavras não pertencessem à mesma sala que o divórcio dele. O sorriso confiante de Miguel vacilou. Pela primeira vez, a expressão confiante foi substituída por um olhar de leve irritação. Alguém pode explicar o que está acontecendo? Miguel perguntou, olhando para o próprio advogado, como se esperando que ele acabasse com esse absurdo rapidamente. O rosto do advogado dele tinha enrijecido. Ele não estava mais sorrindo. Ele se inclinou para frente ligeiramente, olhos fixos na mesa do juiz. O juiz respirou fundo e falou num tom medido, como se escolhendo cada palavra com cuidado. Senhor Silveira, ele disse, parece que há informações significativas relacionadas ao status legal e financeiro da sua cônjuge, que não foram previamente abordadas nestes procedimentos. Miguel debochou. Status financeiro da minha cônjuge? Ele se virou para Helena, incrédulo. Ela não tem status financeiro. Helena não disse nada. O juiz continuou. Estes documentos indicam que a senhora Silveira é a única beneficiária de uma entidade conhecida como Fundo Monteiro. O nome não significou nada para Miguel. Ele deu de ombros como se fosse irrelevante. Tá, um fundo. E daí? Pessoas têm fundos. O advogado de Helena falou pela primeira vez desde que submeteu o envelope. Meritíssimo, se me permite esclarecer, o Fundo Monteiro não é um fundo familiar típico. É uma estrutura de holding multinacional, controlando uma rede privada de ativos, subsidiárias e contas. Miguel riu de novo, mais alto dessa vez, forçando. A gente está falando sério agora? Mas o tribunal não estava rindo com ele. A estenógrafa tinha diminuído o ritmo. Um dos escreventes tinha parado de se mover completamente. Alguns observadores se inclinaram para frente sutilmente, sentindo a mudança.
Até o advogado de Miguel parecia desconfortável, como se tivesse subitamente percebido que estava pisando em terreno que não era sólido. O juiz ergueu a página de cima e leu uma linha em silêncio, depois olhou para cima de novo. Senhor Silveira, ele disse, estes registros colocam a avaliação estimada do Fundo Monteiro em aproximadamente US$ 1 trilhão. Por um momento, Miguel não reagiu, não porque estava calmo, mas porque o cérebro dele não conseguiu processar a sentença. O número não se encaixava no entendimento dele da realidade. Era grande demais, absurdo demais, impossível demais. Ele piscou de novo, uma vez, 2 vezes. Então ele riu, um som afiado, incrédulo. Isso não é real, é um erro de digitação. A expressão do juiz não mudou. Não é um erro de digitação. Miguel se virou para o advogado dele, a voz subindo. Diz para ele que isso é um engano. O advogado engoliu em seco, olhos ainda nos documentos. Miguel, ele disse baixinho. Eu não acho que é. A palavra acho atingiu Miguel mais forte que o número. O advogado dele não estava negando, não estava rejeitando, estava hesitando. O peito de Miguel apertou. Ele olhou de volta para Helena, procurando no rosto dela desesperadamente. Helena, ele disse baixando a voz como se isso fosse de repente privado, apesar do tribunal cheio de testemunhas. O que é isso? Helena sustentou o olhar dele. Os olhos dela estavam calmos, mas não tinha mais calor ali. É verdade, ela disse. Miguel balançou a cabeça quase violentamente. Não, não pode ser. Você é professora. Você dirige aquele carro velho. A expressão de Helena não mudou. Eu escolhi aquela vida. A boca de Miguel abriu, depois fechou de novo. O rosto dele corou. Raiva se misturando com confusão. Humilhação se misturando com descrença. Ele olhou ao redor da sala e percebeu que as pessoas estavam olhando para ele diferente agora. Não com admiração. Não com simpatia. Elas estavam olhando como se ele fosse o idiota. O juiz falou de novo, voz ainda controlada, mas agora tingida de advertência. Senhor Silveira, o senhor deve entender que esta revelação muda o contexto do acordo que acabou de assinar. Miguel disparou de volta, desesperado para retomar o controle. Como? Os papéis são os papéis. A gente concordou. Ela disse que não estava reivindicando nada. O advogado de Helena respondeu calmamente. Correto. Ela não está reivindicando nada dele. Ela está apenas garantindo que o tribunal esteja ciente de que ela não é financeiramente dependente e que nenhuma pensão é necessária ou solicitada. Miguel olhou fixamente para ele. Então ela é rica, ele disse, como se dizer em voz alta fosse tornar ridículo de novo. E ela está bem em ir embora. O advogado de Helena não respondeu. Ele não precisava. A resposta já estava se desenrolando na frente de todos. Miguel se virou de volta para Helena, a voz falhando agora apesar do esforço para mantê-la firme. Por que você não me contou? A resposta de Helena foi simples. Você nunca perguntou. O maxilar de Miguel cerrou. Claro que eu não perguntei, ele sibilou. Quem espera que a esposa seja... Ele parou porque não conseguiu encontrar as palavras. Ele não conseguia dizer trilionária, sem parecer insano. O rosto de Helena permaneceu composto, mas a voz dela afiou ligeiramente pela primeira vez. Você assumiu, ela disse. Você assumiu tudo sobre mim. Você assumiu que eu estava abaixo de você. Você assumiu que eu precisava de você. Os olhos de Miguel se arregalaram. Ele olhou para o juiz de novo, depois para o advogado dele, depois de volta para Helena, os pensamentos se atropelando procurando uma saída. Meritíssimo, Miguel disse de repente se virando para o banco. Eu não tinha essa informação. Eu quero revisitar o acordo. O olhar do juiz endureceu. Senhor Silveira, ele disse. O senhor assinou voluntariamente sob juramento, confirmando que entendia o acordo e suas consequências. A menos que haja evidência de fraude ou coerção, o tribunal não tem base para reabrir o acordo, simplesmente porque o senhor descobriu algo que não se deu ao trabalho de perguntar. A garganta de Miguel apertou. Fraude? Ele repetiu, apontando para Helena. Ela escondeu isso. Isso é fraude. O advogado de Helena se levantou ligeiramente, voz ainda calma, mas firme. Meritíssimo, a senhora Silveira não deturpou nada nestes procedimentos. Ela não alegou pobreza. Ela não solicitou pensão. Ela simplesmente não revelou assuntos familiares privados que eram irrelevantes para o resultado solicitado. O senhor Silveira nunca perguntou, e a senhora Silveira nunca usou seu status para manipulá-lo. As mãos de Miguel começaram a tremer.
Ele tentou esconder cerrando-as em punhos. O juiz olhou para os documentos uma última vez. Senhor Silveira, ele disse, o divórcio está sendo finalizado conforme submetido. A respiração de Miguel parou. Espera. O juiz ergueu a mão, cortando-o. Além disso, o juiz continuou, o tribunal reconhece que a senhora Silveira é independentemente sustentada e não requer assistência do senhor Silveira. Este assunto está encerrado. O martelo bateu. O som ecoou como um tiro. Miguel ficou paralisado, olhando para a mesa na frente dele como se as palavras no papel tivessem se transformado em algo venenoso. Apenas minutos atrás, ele estava sorrindo, zombando, certo. Agora ele não conseguia nem engolir. Helena não celebrou. Não sorriu. Ela simplesmente se virou ligeiramente, como se preparando para sair. Miguel a observou, pânico subindo. Helena! Ele disse rapidamente, se levantando. Helena, espera! A gente precisa conversar. Helena parou por meio segundo. Ela não olhou para trás. Quando ela finalmente falou, a voz dela era baixa, mas cada palavra pousou claramente. A gente já conversou, ela disse. Por 7 anos. Você só nunca ouviu. E então ela foi embora, deixando Miguel parado no meio do tribunal com o mundo inteiro assistindo ele perceber de uma vez que ele tinha acabado de abrir mão da única coisa que ele nunca pensou que podia perder, o próprio controle. Miguel permaneceu de pé por muito tempo depois que Helena tinha saído do tribunal. O espaço ao redor dele de repente parecia vasto e hostil, como se as paredes tivessem se movido para fora, deixando-o exposto. Conversas recomeçaram quietamente ao redor dele, advogados sussurrando, escreventes organizando arquivos, pessoas seguindo para o próximo caso. Mas cada som parecia distante, abafado, irreal. Era como se o mundo tivesse continuado sem esperar ele alcançar. O advogado dele tocou o braço dele levemente. Miguel, ele disse, mantendo a voz baixa. A gente deveria ir. Miguel não respondeu de início. Os olhos dele estavam fixos no lugar vazio onde Helena tinha estado momentos antes. Ele repassou as palavras dela várias vezes na mente. Você nunca perguntou. A simplicidade da frase o assombrava mais do que o número jamais poderia. US$ 1 trilhão. O número ainda não parecia real, mas a humilhação parecia. Quando ele finalmente se virou e saiu do tribunal, ele sentiu olhos nele, não os olhares respeitosos a que estava acostumado, não a admiração sutil que ele frequentemente recebia em espaços profissionais. Esses eram diferentes, curiosos, sabedores, alguns eram simpáticos, outros abertamente julgadores. Ele imaginou o que eles estavam pensando, imaginou como a história soaria quando recontada. Do lado de fora, o corredor parecia muito claro, muito barulhento. Miguel afrouxou a gravata, de repente lutando para respirar confortavelmente. O advogado dele tentou falar de novo, mas Miguel ergueu a mão, silenciando-o. Eu preciso de 1 minuto, Miguel disse. Ele se apoiou na parede, palmas das mãos contra a superfície fria. Os pensamentos dele aceleraram, se atropelando por lógica, por justificativa, por uma forma de reenquadrar o que tinha acabado de acontecer. Ele disse a si mesmo que Helena tinha enganado ele, que ela tinha escondido a verdade intencionalmente para fazê-lo parecer pequeno, que ela tinha armado uma armadilha e ele tinha pisado nela. Mas quanto mais ele tentava se convencer, mais frágil a explicação se tornava. Helena não tinha provocado ele, não tinha pressionado ele, nem tinha se defendido. Ela só tinha ficado parada enquanto ele falava, deixando as próprias palavras dele fazerem o estrago. Essa percepção o forçou a um lugar que ele odiava, autorreflexão. Ele lembrou dos primeiros dias do casamento deles, o jeito que Helena ouvia quietamente enquanto ele falava sobre negócios e promoções. Ele tinha assumido que ela estava impressionada. Agora ele se perguntava se ela simplesmente tinha sido paciente. Ele lembrou como ela sugeria pequenas mudanças práticas no estilo de vida dele. Manhãs mais lentas, menos noites tardias, mais tempo longe da competição constante. Ele tinha descartado essas sugestões como fraqueza. Agora ele via diferente, como sabedoria que ele tinha sido barulhento demais para ouvir. Ele pensou sobre a frase que tinha usado no tribunal. Ela não possui nada de valor. A arrogância disso o fez sentir fisicamente enjoado. Não porque a declaração tinha sido errada no papel, mas por causa do que revelava sobre ele. Ele tinha definido o valor tão estreitamente que podia olhar para um ser humano, alguém que tinha compartilhado a vida dele por 7 anos, e reduzi-la a um número, uma planilha de ativos, uma contribuição visível. Helena nunca tinha pedido crédito pelas coisas que fazia.
Ela tinha sido a que lembrava aniversários, mantinha a casa funcionando, suavizava conflitos com a família dele, carregava o peso emocional quando ele estava ocupado demais para perceber. Miguel tinha chamado de nada porque não era barulhento, porque não era lucrativo, porque não vinha com um título. A verdade era que Helena tinha sido forte de formas que ele não respeitava porque não entendia. Do outro lado da cidade, Helena continuou vivendo a vida que ela sempre tinha escolhido. Ela voltou para a sala de aula, corrigiu lições de casa, participou de reuniões, sorriu educadamente para os colegas que não faziam ideia do que o sobrenome dela significava em salas escondidas ao redor do mundo. A riqueza ligada à identidade dela permaneceu protegida por trás de estruturas que a maioria das pessoas nunca veria, e ela tratava como ruído de fundo. Mas ela fez uma mudança, não do tipo que o público esperaria, não uma mansão, não um jato particular, não um gesto que chamasse manchetes. Ela começou um fundo de bolsas de estudo na escola dela, quietamente, sem comunicado de imprensa, sem branding. Cobria almoços para crianças cujos pais estavam passando dificuldade, pagava por livros, financiava programas extracurriculares. Ela não colocou o nome dela numa placa, não pediu aplausos. Ela simplesmente tornou o mundo um pouco melhor do jeito que ela sempre fazia, sem performance. Miguel nunca saberia os detalhes do que ela fazia, ele não fazia mais parte da vida dela. Esse era o ponto. Teve momentos em que ele quis entrar em contato, não para pedir nada. Ele entendia o quão patético isso seria, mas para pedir desculpas, para dizer a ela que ele finalmente via o que tinha perdido. Mas toda vez que ele começava uma mensagem, ela soava errada, tarde demais, autocentrada demais, focada demais em aliviar a culpa dele ao invés de honrar os limites dela. Então ele não mandou nada, e naquele silêncio, ele finalmente entendeu algo que Helena sabia há muito tempo. Às vezes, a coisa mais respeitosa que você pode fazer é aceitar que você não tem direito a outra chance. Meses se passaram. A carreira de Miguel se recuperou de formas pequenas. Ele encontrou trabalho de novo, embora não no mesmo nível. Ele participou de reuniões com menos arrogância, falou com mais cautela. Aprendeu a ler salas ao invés de dominá-las. As pessoas assumiram que ele tinha amadurecido. Elas não sabiam a verdade mais profunda, que ele tinha sido despido por um momento que ele nunca poderia desfazer. Ele carregava aquela lição como uma cicatriz, invisível, mas permanente. A história, quando contada por estranhos, sempre enfatizava a reviravolta, os bilhões secretos, o marido que zombou e assinou. Mas isso era só a superfície. A verdadeira reviravolta era mais quieta, e muito mais comum. Um homem subestimou alguém que ele alegou amar porque ele acreditou que a perspectiva dele era a única que importava. E no final, não foi a riqueza de Helena que o fez pequeno, foi a compostura de Helena, porque ela tinha entrado naquele tribunal com algo que ele não tinha: clareza. Ela sabia quem ela era, com ou sem a aprovação de ninguém. Ela não precisava ganhar, não precisava explicar, não precisava punir. Ela simplesmente precisava estar livre de alguém que não conseguia vê-la além do próprio ego. Isso é o que tornou o final tão definitivo. Não foi o martelo. Não foi a papelada. Não foi o número num fundo. O final foi final, porque Helena deixou o tribunal, do mesmo jeito que ela viveu a vida inteira. Quieta, controlada e intocável. Miguel ficou para trás com a única coisa que ele nunca poderia assinar ou se divorciar: o conhecimento de que ele tinha confundido silêncio com fraqueza. E a verdade perturbadora de que a coisa mais perigosa que uma pessoa pode fazer é rir do que não entende. Até o momento em que a realidade corrige. Histórias como essa permanecem porque tocam um nervo. Elas lembram as pessoas de que a arrogância frequentemente usa a máscara de certeza, e que certeza sem curiosidade é perigosa. Elas expõem o quão facilmente as pessoas reduzem outros a papéis, rótulos e aparências. Elas sugerem quietamente, mas firmemente, que as pessoas mais poderosas na sala frequentemente são as que ninguém está observando. No final, Miguel perdeu o controle porque ele acreditava que já tinha. Helena manteve o dela porque ela nunca precisou provar. Essa diferença não é só o coração dessa história, é o aviso escondido dentro dela, porque da próxima vez que alguém subestimar silêncio, descartar simplicidade ou zombar de contenção, eles podem não estar encarando fraqueza. Eles podem estar parados na frente de um poder que simplesmente ainda não se apresentou. E aí, o que você achou? Miguel mereceu o que aconteceu ou o castigo foi duro demais? E Helena? Ela deveria ter contado a verdade antes? Me conta nos comentários. Eu quero muito ouvir a opinião de vocês.
Se você curtiu essa história sobre arrogância, silêncio e a maior reviravolta de todas, já sabe, né? Manda aquele like maroto. Isso realmente ajuda o canal. E não esquece de se inscrever e ativar o sininho para nunca perder uma história nova. Valeu por assistir e te vejo no próximo vídeo.